97. Em estúdio temos o Presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, o Dr. Luís Tomé. Muito obrigado por ter vindo, um aplauso. Falamos de um tema que já tínhamos falado aqui no passado dia 13 de novembro, dia em que se assinalava o Dia Mundial do Cancro do Pâncreas. Como é do vosso conhecimento, entrevistámos Joca Nessas, em sua casa, também ela em processo de tratamento. Já vamos ouvir um pouco o primeiro excerto dessa entrevista. Começamos com o Dr. Luís Tomé. Segundo as indicações que tenho aqui, são cerca de 1.400 novos casos anualmente em Portugal. Pois, assim acontece. Mas Nuno, deixe-me acentuar, em primeiro lugar, agradecer a possibilidade que nos dá de falar sobre estes assuntos, para informar a nossa comunidade sobre estes assuntos. Mas eu gostava de acentuar muito, portanto, que o cancro do pâncreas é o mais traiçoeiro de todos. Está a falar a nível de ser assintomático? Do diagnóstico. Pois. Às vezes não é assintomático, mas eu vou tentar mostrar-lhe ou explicar-lhe, mas é traiçoeiro. Deixe-me contar-lhe, por exemplo, o exemplo de um colega meu que, à altura distante, se despediu e disse: eu vou para um congresso para os Estados Unidos, tenho que ir para lá, tenho por isto, por aquilo, por aquilo, não importa. E estava animado e bem disposto, embarcou nos aviões e foi para os Estados Unidos, onde iria passar 5 dias. Ao fim do terceiro dia, esse rapaz que estava em tão boas condições físicas, que, vamos lá, achou oportuno ir para os Estados Unidos, sim, ao fim de 3 dias ficou amarelo. Completamente amarelo. Aquilo que a gente diz, ficou ictérico. Preocupado com essa coisa, não tendo naturalmente condições para se fazer investigar nos Estados Unidos, regressou na altura apropriada para Portugal, e quando regressou fez um procedimento simples, que é uma ecografia abdominal, e o que é que ele tinha? Um cancro do pâncreas, de que, aliás, foi vitimado poucos meses depois. Ou seja, já estava em estado muito avançado. Portanto, está a ver, mas quer dizer, tinha tão pouca repercussão que o meu amigo e colega se sentia com competência física para fazer uma viagem de 7 ou 8 horas de avião e para uma terra inóspita, não tinha propriamente aquele apoio, aquele enquadramento que todos nós temos. Dou-lhe outro exemplo. Eu que sou um homem que faço muita clínica e que já tenho que mover muitos cabelos brancos, ainda me deixo enganar muito pelo cancro do pâncreas. O ano passado, ou há 2 anos, já não sei, ou há 3, o tempo passa depressa, eu fui procurado por um doente que tinha simplesmente uma estranha diarreia. Mas não tinha mais sintomas nenhuns, nem tinha degradação do seu estado geral, nem tinha emagrecido, nem tinha coisa nenhuma, e processei a diarreia como é habitual. E por infelicidade do senhor, ele tinha uma particularidade dessa diarreia que me fez orientar num certo sentido. Só que eu tratava a diarreia continuava a voltar. Eu tratava a diarreia continuava a voltar. Eu fiz mesmo tratamentos experimentais, com a concordância com o doente, para ver se anulávamos essa diarreia, e ela voltava. 6 ou 7 meses depois, o que é que aconteceu? O ataque mostrou que ele tinha o cancro do pâncreas. Sintomas abdominais, além da diarreia, 0. Portanto, por isso é que eu digo, e veja, um homem com a minha experiência, não é? Sim, claro, eu não teria deixado de enganar se a diarreia dele não se associasse a uma particularidade que não vem agora a propósito, que me levou para outro caminho. Mas, portanto, veja, mesmo a pessoa habituada a estas coisas, conhecedor destes problemas, num caso testemunha um colega que acaba por ter um cancro do pâncreas, quando se habilitava a ir para os Estados Unidos para fazer uma longa viagem sem grande apoio, além da amizade dos seus amigos. E foi. E quando veio, chegou à conclusão que tinha um cancro do pâncreas. Outro, nas minhas mãos, por causa de uma diarreia, durante largas semanas, se não meses, acaba por se constatar que tem um cancro do pâncreas, quando verdadeiramente nada fazia sentido. Ele não tinha, tão pouco, nenhuma dor abdominal. Portanto, veja, o cancro do pâncreas, que, como bem disse, existem cerca de 1.300 ou 1.400 casos por ano, é especialmente traiçoeiro. E especialmente traiçoeiro por essa circunstância, porque o pâncreas é um órgão horizontal na cavidade abdominal, e se essa formação se está a desenvolver naquilo que a gente chama a cauda ou o corpo do pâncreas, que não tem nenhuma ligação direta com nenhuma estrutura, aquilo pode crescer de uma forma assustadora antes verdadeiramente de ter qualquer espaço de manifestação. Por isso eu digo, o cancro do pâncreas é muito traiçoeiro. Como vos tínhamos dito, fomos entrevistar a nossa querida Joca Nessas e vamos mostrar-lhe agora um bocadinho a primeira parte dessa entrevista. Primeiro do que tudo, queria lhe agradecer, em nome do Manhã CM, esta simpatia de abrir as portas da sua casa e de falarmos abertamente sobre cancro. Não tens que agradecer. Cancro ainda é uma palavra que tem muita doença agarrada, não é? E às vezes é difícil. Tem, as pessoas têm a mania de não dizer o nome, não é? E é o nome que pertence é cancro, não é? Eu já andava a sofrer já há uns 2 anos, farta de fazer exames, e não era nada descoberto. Dizia-me o meu marido: não pode ser, João, tu não estás bem, alguma coisa se passa, não sei o quê. E marcou uma consulta.
para a CUF, aqui de Cascais. Tive a sorte de dar com uma médica, que é o meu anjo da guarda, todos os dias me liga ou me manda mensagem, a doutora Paula Cabrita, que eu cheguei, meu querido, eu não podia estar sentada à frente da secretária dela, do balcão, eu estava assim. Ela dá a volta, levantou-me, agarrou-me no braço, deitou-me na maca, foi direitinha aqui ao sítio, sabe, do pâncreas. Tornou-me, ajudou-me a levantar e disse, sente-se. Ela marcou o exame, liga para mim, depois já em casa, a dizer, tem de ir fazer este exame hoje. E disse-me assim, pois é, Maria Gorete, está aqui um alto, não sei o quê. Eu falo com a doutora Paula. Não me disse mais nada. Levantei-me, senti-me mal, foram chamar o meu marido. E eu não queria, que o Álvaro, né, com 84 anos, eu recebesse e sentiu-se mal lá dentro, já lhe deu alguma coisa. Já lhe deu badagaio, mas não. E foi assim, tempo recorde, porque isto já estava bem adiantado, não é? Entretanto, ela liga para mim, quero que passe aqui na CUF, com o seu marido, mas com calma, está bem? Que eu estou cá até às 3 horas. Eu disse para o Álvaro, já sabia o que era. Eu disse, pode falar para mim à vontade. A minha mãe morreu do mesmo problema que eu tenho, pelos vistos. Mas quando ouviu, o que é que sentiu? Eu não vou dizer que não é um choque, porque é um choque, não é? Porque a minha mãe morreu disso, portanto, mas naquele momento veio logo aquela coisa assim, não, nós temos noutra altura, nós temos noutra época, nós temos acesso à medicina, portanto eu vou-me curar. É sempre a força que a caracterizou ao longo da vida? Tem de ser, nós não podemos cruzar os braços, não, então não é isto. A gente sabe que as doenças matam qualquer pessoa, mas esta doença, então, a gente sabe que é radical, não é? Mas sendo tratada e a pessoa ajudando a ser tratada, não estar ali sempre a queixar-se e não sei o quê, é meio caminho andado, o caminho todo, não é? E como é que o seu Álvaro reagiu neste processo todo? O Álvaro deu-me uma força bestial. Se não fosse o Álvaro, eu não tinha a mesma força que tenho, porque às vezes, porque tem dinheiro, não sei o quê, não é o caso. Mas se não fosse com a força dele, com 84 anos, a andar sempre comigo, ele não faltou um dia, sempre comigo, para tudo, para tudo, para tudo. Já vamos continuar a ouvir certos desta entrevista. A Jo falava de que a mãe também tinha morrido de cancro. A Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia diz-nos que há uma predisposição familiar ao para o cancro do pâncreas. Tem 50% mais de possibilidades de desenvolver um cancro do pâncreas as pessoas que têm um familiar em primeiro grau com um cancro do pâncreas. Agora, perguntar-se então porquê é que nós não andamos atrás desses doentes para estar à procura de saber se eles vêm desenvolver ou não um cancro do pâncreas? Deixe-me dizer, eu acho que a entrevista que conduziu pela Jo é muito esclarecedora disso. A Jo fartou-se de fazer exames. Acontece que os exames têm na fase inicial do cancro do pâncreas, têm aquilo que a gente chama uma sensibilidade, ou seja, uma capacidade para identificar a doença também restrita. Por exemplo, um ataque. Repara um ataque. Um ataque corta o organismo em segmentos, vamos lá, em fatias, por assim dizer. Há aparelhos de ataque que cortam o organismo em fatias de 5 milímetros ou 7 milímetros, e há aparelhos de ataque que cortam o organismo em fatias de 1 centímetro ou de 1,5 centímetro. Portanto, se fizer um exame de um ataque com um aparelho que corta o seu organismo com fatias de 1,5 centímetro, pode deixar passar um tumor que esteja em desenvolvimento e que tenha nesse momento 8 milímetros. E repare, Nuno, se depois de ter feito um ataque com os sintomas que a Jo já tinha, e tiver feito um ataque que verdadeiramente não mostra nada, o médico não tem tendência a fazer uma nova ataque logo a seguir. Claro. Ou não tem tendência para imaginar, quando vou fazer um ataque com um aparelho diferente, com um aparelho mais sensível. Por exemplo, eu sei, porque os detalhes que eu conheço da Jo vêm apenas do conhecimento das entrevistas que lhe têm feito e das notícias que têm sido publicadas na imprensa, que é uma pessoa naturalmente muito mediática. Ela, à altura instantes, a senhora socorreu-se dos serviços da Fundação Champalimaud, onde existem taques infracentimétricas. Infracentimétricas quer dizer que cortam o organismo abaixo de 1 centímetro. Esses não deixam você escapar nada. E com certeza, creio que na CUF, que ela falava também na CUF, também isso acontecia. Deixe-me dizer-lhe aqui, se me dá licença, uma palavra de esperança para a determinação e para a coragem que a Jo tem manifestado ao longo de todo esse processo. E dizer-lhe à senhora, que não está aqui presente, mas que me está, porventura, poderá, com certeza, ouvir, que a estatística dizem que muitas pessoas morrem, mas a estatística diz que 5% delas sobrevivem em 5 anos e eu só posso fazer esperança e só posso manifestar o desejo que ela faça parte desses 5% e que verdadeiramente chegue aos fins dos 5 anos de facto de vida. Eu não sei se teve a oportunidade de ler, mas ainda há pouco tempo na imprensa apareceu uma descrição de um caso de uma senhora que foi diagnosticada da mesma doença e que ao fim de 10 anos continua viva. Ela foi, vamos lá, motivo ou notícia
numa publicação importante deste país para relativamente pouco tempo. Portanto, força, coragem, pode ser que isso venha a acontecer. E deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Sabe, quem tem muita experiência de tratamento de doentes, sabe que, por incrível que pareça, há tumores que de um momento para o outro desaparecem. E não se explica? Talvez as pessoas achem isso surpreendente. Mas eu, como todos, temos casos de doentes que têm um tumor claramente diagnosticado, um tumor acerca do qual nós não fazemos mais nenhuma esperança e que de um momento para o outro desapareceu. Assim como temos também doentes... Diga-me como é que isso acontece. Isso é impossível, sabe que a biologia dos tumores não é bem conhecida. Repare, há outros doentes, por outro lado, Nuno, que têm, por exemplo, um tumor no cólon e logo a seguir aparecem com um tumor no estômago. E os médicos experimentam já se vai aparecer outro no outro lado qualquer. Eu tenho um doente que desenvolveu 5 tumores, uns a seguir aos outros, e dos quais todos foi tratado e curado. Porquê? Porque assim que apareceu o segundo, nós já sabemos que ia aparecer o terceiro. Portanto, Mas há capacidade de prever isso? Não, quer dizer, nós sabemos que existem essas pessoas que têm tumores uns a seguir aos outros. E, portanto, como sabemos que têm uns a seguir aos outros, a gente já sabe quando aparece o segundo, vamos lá ver que está para aparecer o terceiro em qualquer sítio. A pessoa passa a ser altamente escrutinada. Existem muitos casos publicados sobre isso. Eu conheço um doente que teve 5, mas dos 5 foi curado, porque o médico que o atendia, uma coisa que tinha conhecimento desta realidade, não esteve com as mesmas medidas, quando passou a seguir o doente com altíssimo rigor e com altíssimo detalhe e foi os diagnosticando uns a seguir aos outros. Faça-me só este favor, explique-me e perdoa-me a patetice e a ingenuidade da pergunta. Não é com certeza que não. De onde é que vem o cancro? Como é que, mas há que nós não lhe podemos responder essa pergunta. Se quer que eu diga a minha convicção, eu acho que nós um dia destes vamos mudar de paradigma acerca dos desenvolvimento dos tumores. Vamos mudar de desenvolvimento de paradigma. Por exemplo, deixe-me dar um exemplo que é absolutamente surpreendente. Surpreendente, para verem como estas coisas são confusas. O Nuno tem um doente, por exemplo, que tem um tumor no fígado. Eu o mando transplantar. Dúzias de doentes que eu tenho desse género. O doente anda bem 4 ou 5 anos. E passados 4 ou 5 anos, ele tem aquilo que a gente chama uma recidiva. O tumor aparece outra vez. No mesmo e onde é que ele aparece? No fígado. Então eu pergunto, onde é que estava o tumor para vir aparecer no fígado? Onde é que está a mãe desse tumor? Onde é que ele está alojado para se vir outra vez a localizar no fígado e não no outro lado qualquer? Não acredito. Já se perguntou, será que o tumor é o tumor original que apareceu outra vez? Ou aquele fígado voltou a desenvolver um novo tumor? Não, é o tumor original. Esta coisa esclareceu-se quando foram transplantados, por exemplo, quando homens receberam fígados de mulheres, ou mulheres receberam fígados de homens, e chegou à conclusão que o tumor tinha as características, por exemplo, se era um homem, as características do homem, do tumor original, e não do tumor que lhe tinha sido do fígado que lhe tinha sido enxertado da mulher. Faz-me entender? Sim, sim, sim. Portanto, veja bem como é a nossa ignorância acerca de nós, os médicos, quando quer dizer, transmitimos para a opinião pública de que nós sabemos essa coisa toda. E eu estou aqui a tentar transmitir a ideia que nós não sabemos coisíssima nenhuma. Ou seja, que temos uma vaga noção da biologia dos tumores. Porque é que um desenvolve 5 tumores? Porque é que outros tumores desaparecem de um momento para o outro? Porque é que o tumor do fígado, que a gente tirou e deitou fora para um balde, volta a aparecer 5 anos depois no mesmo sítio, sem que nós consigamos perceber onde é que está a mãe desse tumor. Quando dizia que estamos prestes a que se mude o paradigma, está a falar de quê, concretamente? Eu não queria desenvolver muito esse assunto, sabe? Porque eu acho que... Não, como é que eu lhe hei de explicar? Não vale a pena tentar especular sobre assuntos que são apenas especulativos. Sim. Agora... Isso é um homem da ciência a responder? Bom, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Há alturas tantas, quando havia doenças infecciosas que começava a aparecer um antibiótico, sim, mudou o paradigma. Sim. Antes disso mudou o paradigma. Por exemplo, repara aqui nos tumores. Já se me dá licença, eu dou-lhe aqui um exemplo muito curioso. Para o senhor ver o que é a mudança de paradigma. Para eu esclarecer o que é isso. O senhor sabe que... Eu creio que não saberá, porque isso é um assunto muito específico. Sabe que, ou pelo menos imagine que antigamente, antes de haver tratamentos em condições para os tumores eram tratados induzindo infecções nos doentes. No meado do século passado, quando o doente tinha um tumor severo, havia uma escola de pensamento no sul da Alemanha e no centro da Europa que induzia infecções aos doentes para tentar curar os tumores. E o que é certo é que alguns doentes ficavam curados. Deixe-me dizer-lhe. De um momento para o outro, apareceu a radioterapia. Sabem todos o que é, radiações e tal. E acreditou-se que a radioterapia ia matar todos os tumores, porque sabia que aquilo tinha um alto poder destrutivo. O que é que aconteceu? Nesse momento mudou o paradigma. Os doentes passaram a ser tratados com radioterapia e deixaram de ser tratados com o modelo anterior de induzir infecções. Mudou o paradigma. Só que há alturas tantas, e portanto ninguém mais aceitava ninguém, nenhum médico fosse tratar um tumor com a indução de infecções. Com certeza o senhor nunca ouviu falar que isso pudesse acontecer. Sim, claro. Bom, a radioterapia veio-se a verificar que aquilo não era tão bom como se desejava. Apareceu a quimioterapia. A quimioterapia também não é tão bom como se desejava. E sabe o que é que apareceu agora outra vez? Apareceu uma coisa que é assim, a gente retira as células das pessoas que têm tumores, ativa-as fora, que era o que fazia, ativar as células, é a mesma coisa que se fazia quando se induzia uma infecção, ativa-as fora, torna a injetá-las no organismo e essas células ativadas destroem
o tumor. Isso já se faz outra vez? Faz outra vez. Portanto, repare, é voltar ao paradigma inicial de quando os médicos no centro da Europa induziam infecções para tratar tumores. Porque quando a gente induz uma infecção, a única coisa que faz é ativar as células de defesa do organismo. Sim. Portanto, repare que mudamos, estamos outra vez para um paradigma inicial. Tinha-se esquecido completamente aquela ideia inicial quando que os tumores podiam ser tratados induzindo infecções. Passou-se à radioterapia, depois passou-se à quimioterapia e agora volta-se ao paradigma inicial, tirar as células do organismo, ativá-las de uma forma especial, que não quero agora aborrecer para os seus ouvintes, não aborrece nem o senhor, nunca. Com estes detalhes, a ativar as células fora e injetá-las outra vez, elas vão matar o tumor. Olha, não aborrece nada e de tal maneira que eu vou convidar a ficar depois deste intervalo um bocadinho mais connosco. Pode ser? Com muito prazer. Vamos para o intervalo e já voltamos. Até já. Estamos de regresso para o Manhã CM. Continuamos a conversa com o Dr. Luís Tomé a propósito deste cancro que aumenta em Portugal, que estamos a falar do cancro do pâncreas. Temos também uma entrevista com Jô Canessas, em casa da própria Jô, a quem eu mando mais um beijo porque sei que nos está a ver. Estávamos antes do intervalo aqui numa conversa densa sobre tudo isto, e nomeadamente sobre as dificuldades de perceber de onde é que veio o cancro. Os paradigmas. Sim. E eu, não querendo confundir o seu auditório, ainda lhe vou dizer só mais uma pequena coisa para acrescentar aquilo que eu já disse. Nós todos os dias geramos células tumorais dentro de nós. E todos os dias somos capazes de as anular na totalidade, por assim dizer. Mas algumas escapam a esse controle. E quando elas escapam a esse controle é que nós temos verdadeiramente um cancro instalado. Ou seja, é preciso possível. uma célula apenas. Basta uma célula, mas nós geramos todos os dias muitas. E todos os dias o nosso mecanismo de vigilância, que é um mecanismo igual ao tal mecanismo que contraria as infecções, ou seja, que é capaz de compreender o que não é nosso. Porquê é que eu ataco uma infecção? Porquê é que eu ataco uma pneumonia? Porque o meu organismo compreende que a bactéria que está a causar a pneumonia não é minha. Aquilo está lá a mais rua daqui. E, portanto, ataca. A célula tumoral também não é minha, nesse sentido. E, portanto, o organismo percebe que está uma coisa ali que não é minha e ataca. O problema é que algumas células tumorais são muito parecidas comigo. E como são muito parecidas comigo, enganam o sistema de vigilância. Ou então, deixe-me dizer-lhe isso, o sistema de vigilância está enfraquecido. Por exemplo, por uma outra coisa qualquer, até por uma depressão. As depressões causam enfraquecimento do sistema de defesa do organismo. O sistema de defesa do organismo está, por alguma razão, que não me importa também agora detalhar, enfraquecido, e então deixa escapar uma célula. E essa célula começa a tentar multiplicar-se. Estão a fazer entender com a lógica dos tumores. Portanto, a ideia de que a gente tem um tumor, temos 60 anos e temos um tumor, e agora que apareceu o tumor, isso é completamente fora da graça de Deus. É extraordinário dizer-me isso, porque a pergunta que eu lhe ia fazer era, para além da carga genética que já falámos, se o cancro se pode desenvolver, ou seja, se há pessoas mais disponíveis para desenvolver cancros do que outras. Bem, existem aquelas pessoas que têm tendência, que eu já lhe disse, aquele caso que tinha, nós estamos a falar de os 5 genética. casos uns a seguir aos outros, Sim. faz-me entender? Mas, evidentemente, qualquer circunstância, por exemplo, repare, as pessoas que fazem tratamentos com citostáticos, aquelas substâncias, por exemplo, ou imunossupressores, aquelas substâncias que a gente dá quando transplanta órgãos, têm o sistema de defesa menos ativo, para tolerar o órgão que nós lhe inserimos. Essas pessoas têm imensamente maior propensão a desenvolvimento de tumores que as outras. Imensamente maior propensão para desenvolvimento de tumores que as outras. Assim, por exemplo, por uma razão que é talvez outra, que as pessoas obesas, que dá a impressão que a obesidade, a gordura, seria sinal de grande saúde, não. As pessoas obesas têm uma probabilidade quase de 20% superior às pessoas que não são obesas a ver um tumor em qualquer lado. Não importa estar a explicar agora porquê ou porque é que a gente imagina que assim seja. Sim, claro. Portanto, estão a ver que existem muitos fatores que afetam a possibilidade de se desenvolver um tumor no nosso organismo. Vamos então continuar com o doutor em estúdio, mas ver mais um pouco da entrevista com Jô Canessas. Eu fiz muitas quimioterapias, 6 horas e tal cada uma. Foi duro. É duro, e eu sei que é minha duro. Eu chegava às vezes a estar lá enjoada e com muito frio e não sei o quê, e eu dizia, será que eu vou desistir desta? Mas não, só para não desistir. Alguma vez pensou que a coisa poderia não correr bem? Aí a gente pensa um bocadinho, não é? Diz assim, bem, só estou a dar trabalho e coisa, mas não, mas depois vem aquela minha garra da vida, não é? Eu digo, vou sair desta. Eu acredito nisso também, e acredito também que, Eu tenho muita fé em Deus. Independentemente da nossa idade ou da nossa experiência de vida, há sempre uma aprendizagem em tudo aquilo que nos acontece. O que é que aprendeu?
Olha, para já aprendeu o gosto que eu tenho pela vida, né? Que eu sou muito divertida, adoro dançar, adoro a vida. Gosto muito do meu marido, das pessoas que me rodeiam, porque já vistes que os meus amigos são aqueles e é durante anos e anos. É os que merecem. E, portanto, esse conjunto que eu tenho e a força que eu tenho, o gosto que eu tenho pela vida, que me deu esta força. E a nível de aprendizagem? Aprendeu alguma coisa? Aprendizagem, aprende-se muito, filho, muito. Aprende-se a dar muito valor às coisas que temos. Eu, por exemplo, eu era doida, eu tenho centenas, posso dizer, de malas, né? Já vieram fazer coisas, sapatos e não sei o quê. Não ligo nada a isso. Mudou? Mudei completamente. Eu hoje, eu estou desejosa, eu ando a fazer quimioterapia e rádio todos os dias. Só descanso sábado e domingo. Olhando para si, ninguém diria tudo isto que nos está a contar e que passou. Há um autor que escreveu O Príncipezinho, Antoine de Saint-Exupéry, que dizia que o essencial é invisível aos olhos. Descobriu essa invisibilidade, não sei se é. Exatamente. Mas eu acho que qualquer pessoa que tenha gosto pela vida e pelos familiares e não sei o quê, que graças a Deus ou infelizmente eu não tenho, foi o que eu quis, eu não tenho filhos, não é? Nunca tive. Mas imagina se eu tivesse filhos. Eu fazia tudo por tudo para lutar para ver os meus filhos crescerem, era ou não era? Eu não tenho. Tenho o meu marido, tenho amigos e faço por isso. E eu acho que é isso que as pessoas se devem de agarrarem à vida e não deixar isso também só ao caso dos médicos, que os médicos são bons, são milagres, mas também não fazem milagres, não é? A força da paciente ajuda muito o médico, não é? E ajuda todos eles a fazermos os tratamentos. Se nós vamos numa coisa dessas e vamos a pensar que vamos morrer já, não é? E não me vou curar, e isto, eu não vou sair dessa. Não, estas pessoas que sofrem do mesmo problema que eu, homens, mulheres, não pode ser assim. Tenham garra. Metam na cabeça que vão ser curadas e que querem viver e vocês vão ver que vão sair dessa. É a verdade, é o que eu penso e até me arrepio, porque isto é mesmo o que eu penso. E eu vou sair desta, filho. Não tenho dúvida. Vou sair, vou. É feliz? Eu sou muito feliz. Muito mesmo. Obrigado. Obrigada por ter eu, dado esta entrevista. Muito obrigada. Obrigada. Gosto muito de ti, sabes? Eu gosto muito de si. Obrigado. Obrigada. De si? Ai, ai, ai. Obrigada, querida Jo Canestas. Obrigada. Voltamos um bocadinho aqui ao início da nossa conversa. De facto, quando dizia que a predisposição, a cabeça das pessoas também contribui para o sucesso. Aqui está um caso. Sem dúvida que sim. Mas, Nuno, há uma coisa que eu tenho necessariamente de lhe dizer. É que eu gostava de transmitir a todos que nos ouvem, a si, aos presentes, a todos que nos ouvem, que os tumores em geral estão transformados em doenças crónicas. Ou seja, a maior parte dos tumores, em relação à maior parte dos tumores, houve avanços tão importantes que nós podemos antecipar uma longa esperança de vida para a maior parte dos casos. Deixe-me dizer, ainda ontem, ou anteontem, sentou-se à minha frente uma senhora da indústria farmacêutica para me anunciar que a empresa em que trabalha tinha acabado ou estaria na iminência de lançar em Portugal um medicamento capaz de atuar sobre as metástases do carcinoma da próstata nos ossos. O carcinoma da próstata metastatiza nos ossos e mata as pessoas por causa disso. E, portanto, vai aparecer uma molécula nova capaz de atacar só essas metástases. Ou seja, acerca do cancro da próstata e de outras doenças, tem havido grandes desenvolvimentos, muitas moléculas novas para tratar os doentes que não têm ocorrido com o cancro do pâncreas. E era isto que eu dizia. Tem sido esquecido? Não, deixe-me dizer. Nós temos numa associação que temos na Europa dos gastroenterologistas uma campanha em marcha no sentido de dar uma palavra ao pâncreas. E porquê? Porque de todos os investimentos que têm sido feitos na Europa neste domínio, apenas 2% são destinados ao cancro do pâncreas. Sim. Sabe qual é a percentagem que é destinada ao cancro da próstata? 27%. É por isso que aparecem moléculas para tratar as metástases do cancro da próstata nos ossos. Sim. E não aparece uma molécula nova de jeito para tratar cancros do pâncreas há mais de 25 anos. Portanto, nós temos uma campanha, e é isso que nós gostaríamos muito de acentuar, e pedir o apoio da nossa comunidade para estas nossas iniciativas. É preciso investir mais no cancro do pâncreas, porque nós não temos feito progresso suficiente no tratamento dessas doenças. Alguns doentes curam-se, alguns doentes ficam bons, mas é como se fora um tal milagre que eu falo dos tumores que desaparecem. Não é porque a indústria, ou porque os médicos, ou porque as universidades tenham conseguido produzir nada de significativo neste domínio nos últimos anos. Doutor, ficava consigo até à hora do almoço, se houvesse programa. Foi um gosto recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Um aplauso, doutora Luís. Muitíssimo obrigado. Ora, vamos para o intervalo. Já voltamos. Até já.